As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Os 3 capítulos que têm início com esses versículos merecem especial atenção da parte de todos os estudiosos da Bíblia. Esses capítulos contêm o que em geral chama-se Sermão da Montanha. Cada palavra do Senhor Jesus deveria ser reputada como preciosa por aqueles que se dizem crentes. É a voz de nosso Supremo Pastor, a palavra do grande superintendente e cabeça da igreja. É o Senhor quem está falando. É a palavra daquele que falava como ninguém jamais falou, a voz daquele por meio de quem seremos julgados no último dia. Queremos saber que tipo de pessoa deveria ser o crente? Queremos saber que caráter cristão deveria ser nosso alvo? Gostaríamos de saber qual conduta e quais hábitos mentais deveríamos cultivar como seguidores de Jesus? Nesse caso, estudemos com frequência o Sermão da Montanha. Meditemos constantemente sobre as sentenças de Cristo e submetamo-nos à prova de acordo com elas. Não devemos deixar de considerar a quem o Senhor Jesus chamou bem-aventurados no começo do sermão. Aqueles que são abençoados pelo nosso sumo sacerdote são verdadeiramente benditos. Jesus chamou bem-aventurados aos humildes de espírito. Referia-se aos humildes, modestos quanto ao seu autoconceito, auto-rebaixados. Apontava para os que estão profundamente convictos de sua própria pecaminosidade diante de Deus. Aqueles que não são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Isaías 5:21. Esses não se consideram ricos e abastados, Apocalipse 3:17, não ficam fantasiando que não precisam de nada. Antes, consideram-se infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Todos esses são bem-aventurados. No alfabeto do cristianismo, a humildade é a primeira letra. Devemos começar bem por baixo se quisermos atingir grandes alturas espirituais. O Senhor Jesus também chamou bem-aventurados àqueles que choram. Com isso, ele quis dar a entender àqueles que se entristecem por causa do pecado, e que também se lamentam diariamente por causa de suas próprias falhas. São esses que se preocupam mais com o pecado do que qualquer outra coisa na face da terra. A memória dessas coisas os deixa profundamente tristes. Tal carga lhes parece intolerável. Bem-aventurados são todos esses. Abre aspas. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. A um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Fecha aspas. Salmos 51:17. Algum dia, eles não mais derramarão lágrimas, porque serão consolados. O Senhor Jesus também chama bem-aventurados aos mansos. Ele tinha em mente aquele cujo espírito é paciente e satisfeito, aqueles que se dispõem a ter pouca honra nesse mundo e que são capazes de sofrer injustiças sem guardar ressentimentos. Os que dificilmente se deixam irritar. Como Lázaro na parábola,
Eles estão contentes em esperar pelas boas coisas que Deus tem para dar. Bem-aventurados são todos esses. No longo prazo, eles nunca são os perdedores. Chegará o dia em que reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. O Senhor Jesus chama de bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que desejam, acima de tudo, ajustar-se à mente do Senhor. Eles anelam não tanto por se tornar ricos, poderosos ou eruditos, mas por ser santos. Bem-aventurados são todos esses. Um dia terão o suficiente do que desejam. Um dia acordarão revestidos à semelhança de Deus e serão satisfeitos. Salmo 17:15. Jesus chama de bem-aventurados os misericordiosos, os que se mostram compassivos para com seus semelhantes. Eles têm compaixão de todos que sofrem, seja pelo pecado, seja pelas adversidades, e desejam ternamente suavizar tais sofrimentos. Praticam boas obras e esforçam-se para fazer o bem. Bem-aventurados são todos esses. Tanto nessa vida como na vindoura, terão uma rica colheita. O Senhor Jesus também considerou bem-aventurados os que são limpos de coração. Ao assim dizer, ele pensava naqueles que não almejam apenas ter uma conduta externa correta, mas sim a santidade interior. Esses não se satisfazem com a mera exibição externa de religiosidade. Antes, esforçam-se para manter o coração e a consciência isentos de ofensa, desejando servir a Deus com o espírito e com o homem interior. Bem-aventurados são todos esses. O coração é o próprio homem. Abre aspas. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Fecha aspas. 1 Samuel 16:7. Quanto mais a mente estiver voltada às coisas espirituais, maior comunhão terá o homem com Deus. O Senhor Jesus chama bem-aventurados aos pacificadores, ou seja, aqueles que exercem sua influência pessoal a fim de promover a paz e o amor, tanto em particular como em público, em casa ou no estrangeiro. São os que se esforçam para que todos os homens se amem mutuamente, ensinando aquele evangelho que diz, abre aspas, o cumprimento da lei é o amor, fecha aspas, Romanos 13:10. Bem-aventurados são todos esses, pois estão realizando a mesma obra que o Filho de Deus iniciou quando veio à Terra pela primeira vez e que terminará em sua segunda vinda. Por fim, o Senhor Jesus chama bem-aventurados aos perseguidos por causa da justiça, aos que são alvo de zombaria e risos, aos desprezados e àqueles que sofrem abuso somente porque se esforçam para viver como verdadeiros crentes. Bem-aventurados são todos esses. Eles bebem do mesmo cálice do qual o Mestre bebeu. Eles o estão confessando perante os homens, e ele, por sua vez, haverá de confessá-los perante Deus Pai e os anjos no último dia. Abre aspas, é grande o vosso galardão nos céus, fecha aspas. Essas são as 8 pedras fundamentais que o Senhor Jesus lançou logo no começo do seu Sermão da Montanha. 8 grandes verdades, 8 grandes testes foram colocados diante de nós. Marquemos bem cada um deles, e assim aprenderemos a sabedoria. Aprendamos quão inteiramente contrários aos princípios desse mundo são os princípios ensinados por Cristo. É inútil tentar negar esse fato. São princípios diametralmente opostos entre si. O mundo menospreza as próprias virtudes que nosso Senhor Jesus exaltou. Orgulho, falta de consideração, espírito de exaltação, mundanismo, formalismo, egoísmo e falta de amor, que proliferam nesse mundo por toda parte, são coisas que o Senhor Jesus condenou. Aprendamos da mesma forma quão tristemente diferentes da vida prática de muitos cristãos, entre aspas, professos, são os ensinos de Jesus Cristo. Onde encontraremos entre os que frequentam os cultos nas igrejas locais, homens e mulheres que se esforcem para viver segundo os padrões acerca dos quais acabamos de ler? Infelizmente, existem muitas razões para temer que um grande número de pessoas batizadas seja totalmente ignorante acerca do que o Novo Testamento contém. Acima de tudo, aprendamos quão santos e espirituais todos os crentes deveriam ser. Jamais deveriam ter como alvo
qualquer padrão inferior ao do Sermão da Montanha. O cristianismo é eminentemente uma religião prática. A sã doutrina é sua raiz e o seu fundamento, mas seu fluxo deveria sempre ser uma vida santa. E se quisermos saber o que é uma vida santa, consideremos então com frequência quem são aqueles a quem Jesus chamou bem-aventurados.